Começando mais um episódio de Conexão Kardec. Lembrando vocês para sempre curtirem o nosso canal, serem inscritos no nosso canal do YouTube, se inscreverem também, né, seguirem o nosso Instagram para poder compartilhar, para poder curtir os nossos vídeos, né? Que isso é muito importante para nós. Lembrando também da nossa patrocinadora, a editora Boa Nova, que sempre está aqui conosco, né? Nos ajudando. Lembrando vocês que nós temos um cupom lá no site, que é o Conexão Kardec, que dá 10% de desconto nas compras acima de R$50, né? E hoje eu recebo o Edson Ramos de Siqueira, né, Edson? Sim. E a gente vai falar um pouquinho sobre a origem e evolução do espírito, né? Você falou para mim, agora um pouco antes, sobre o espiritismo científico, né? Que nem eu conhecia direito. O que você me diz? O que é o espiritismo científico? Então, Hélio, bom, primeiramente, boa noite, Hélio, Giovana, boa noite a todos. O espiritismo, criado por Allan Kardec, cujo início foi em 1857, na França, quando foi lançado em Paris o Livro dos Espíritos, ele é sustentado por 3 pilares. O pilar dos princípios morais, obviamente, como somos uma doutrina cristã, o nosso farol moral é o Evangelho de Jesus. Esse é o primeiro pilar. O segundo, o pilar científico. E o terceiro, o pilar filosófico. Então, é uma doutrina, eu sempre digo também que o Espiritismo não é uma doutrina melhor que as outras. Nós espíritas aprendemos que todas as religiões são boas. Por quê? Porque todas as religiões pregam o amor. Se alguém disser, mas eu conheço uma religião que não prega o amor, então não é religião. Então, todas as religiões são boas. Porém, o Espiritismo ele é diferente. Ele é diferente porque, além, então, desse pilar moral, que é comum a todas as religiões, todas as doutrinas, o pilar científico e o filosófico nos abrem uma janela enorme para o infinito. Ou seja, da mesma forma que a ciência ela não fecha questões, sempre a ciência evoluirá. É isso que eu quero dizer. Sempre evoluirá. A prova está, nós mesmos observamos no dia a dia, né? Cada dia uma inovação tecnológica em todas as áreas, nas áreas da saúde, nas áreas das ciências exatas, das engenharias, nas áreas das humanas, em todas as áreas. Então, o Kardec ele deixou o Espiritismo assim. O Espiritismo deve acompanhar o progresso científico, a evolução científica. Até ele deixou escrito na Gênese, que é uma das obras dele, que foi lançada em 1868, que se em algum momento for demonstrado que um conceito espírita esteja errado, esse conceito deverá ser mudado. Então, entendeu? Porque é diferente? É diferente nesse sentido. Não é uma doutrina fechada, ela é aberta. Filosofia também. Filosofia é um processo de debate, de discussão de ideias constante. Então, essa é a razão. E qual que é a trajetória de um espírito? Pois é. Então, a visão de muitos é que nós humanos, nós fomos originados espíritos humanos. E a origem do espírito não começa em nós humanos. Nós humanos estamos sim, se a gente considerar uma escada, vamos imaginar, nós estamos no topo. Nós somos, obviamente, mais desenvolvidos sobre todos os aspectos, mais evoluídos sobre todos os aspectos, por sermos espíritos mais velhos. Essa é a razão. Nós já passamos por todos os degraus anteriores, inferiores. Mas como que quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 115, tem lá, os espíritos são originados simples e ignorantes. Tem mais coisas, mas vamos focar nessa frase.
simples, totalmente simples. Ele começa do zero, do nada. Ignorantes significa o quê? Desconhecem tudo. Tudo. É zero. Nasceu, acabou de nascer. Bom, mas é importante saber de onde nós, espíritos, viemos, né? Uhum. Então aí a gente vai a Deus, nosso Pai. Grande parte daqueles que creem em Deus, em entidades que transcendem a matéria, superiores a nós, dizem, Deus é nosso Pai. Mas se nós perguntarmos, justifique, como assim nosso Pai? Sob a ótica biológica, a gente poderia justificar, né? Como nasce uma criança, o processo biológico. Mas e sob a ótica espiritual? Deus é nosso Pai. É mesmo, está certo. Então, o que é Deus? Nós não sabemos, nós sabemos algo sobre Deus, mas tem muita coisa que nós não sabemos ainda. Com o tempo saberemos, com a evolução da ciência. Porque os cientistas, eles buscam isso também, dentre tantas outras coisas. Então, mas 3 coisas nós podemos afirmar sobre Deus. 3 coisas. Deus é a energia suprema do universo. Deus é o princípio inteligente do universo. E Deus é o próprio amor. Deus não ama, é mais do que isso. Ele é o próprio amor. É uma energia. É uma energia. Gravemos isso. Vamos a uma outra questão. Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Questão 27. Eu vou tirar só um ponto da questão 27. Qual é a trindade universal conforme o Espiritismo? Deus, o Espírito e a matéria. Bom, qual que é a diferença entre o Espírito e a matéria? Vamos imaginar. Nós estamos aqui, nós 3 espíritos, dentro desse estúdio, cercado de matéria. Mesa, computador, vidro, copo, câmeras, cortina. Do que essa matéria é formada? Que compõe a mesa, tudo que está aqui materialmente falando. E os nossos corpos físicos também, porque os nossos corpos físicos são matéria, são matéria. São compostos por átomos, de uma forma bem simples, átomos. Não vamos nos aprofundar nisso aí. Átomos, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, etc, etc, etc. Os mais importantes, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que compõem a grande maioria do nosso corpo físico, grande parte do nosso corpo físico, e da matéria de maneira geral. Bom, mas qual que é a diferença entre nós 3 que estamos aqui nesse estúdio e a matéria que nos envolve, se todos nós somos compostos por átomos, pelos mesmos átomos? Aí eu diria assim, não. Nós que estamos pensando, nesse momento, não somos compostos por átomos, porque nós somos espíritos. O que é composto por átomo é nosso corpo físico. A diferença entre nós, que estamos dentro desse corpo físico, e a matéria inerte, é que nós pensamos. A mesa não pensa. O computador não pensa também. Ele foi programado para fazer o que ele faz, né? Por espíritos humanos. Então, a trindade universal, voltando que é importante, Deus, o Espírito e a matéria. Então, nós espíritos não somos matéria. Nós estamos inseridos num corpo material que tem como objetivo nós cumprirmos uma fase daquilo que eu chamo projeto pedagógico espiritual. Projeto pedagógico espiritual. As escolas clássicas nossas, desde o ensino fundamental até a pós-graduação,
elas todas têm um projeto pedagógico. Por isso que sempre que nós fizermos, sob a ótica da evolução do espírito, uma analogia com as nossas escolas, fica fácil entender. Então, eu transfiro o projeto pedagógico que nós, professores, porque a minha profissão é essa, temos nas escolas, para a questão espiritual, um projeto pedagógico espiritual. Nós somos espíritos em processo de evolução. Nós não estamos aqui na Terra, reencarnados, passando férias, uma colônia de férias. Nós estamos aqui para continuarmos o processo evolutivo espiritual, já que nós, espíritos, somos verdadeiramente eternos. Então, o que nos diferencia da matéria é o princípio inteligente. O espírito é princípio inteligente. Por isso que não existe morte. Quando nós desencarnamos, ou seja, nós espíritos, saímos definitivamente desses corpos físicos que temos, a vida continua. Nós vamos continuar numa outra dimensão, o quê? O projeto pedagógico espiritual. Evoluindo, 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 evoluindo. Sempre. Até quando? Até que atinjamos a perfeição. Espíritos perfeitos. Terminou a jornada. Terá terminado. Vai demorar muitíssimo, né? Porque nós estamos apenas considerando 5 grupos de planetas conforme o grau de evolução daqueles que os habitam. Nós estamos no segundo ainda, de baixo para cima. Mas um dia seremos perfeitos. Então, tudo tem uma razão no universo. Então, se nós somos eternos, se nós pensamos, nós somos oriundos de quem? De Deus, porque Deus é o princípio inteligente do universo. Repetindo, energia suprema, princípio inteligente e o próprio amor. Então, todos os espíritos, se nós somos uma centelha desse princípio inteligente universal, uma centelha, nós temos Deus aqui dentro, a semente de Deus. Jesus já nos disse isso, lá atrás. Mas eu creio que a maioria dos cristãos não entenderam o que ele quis dizer com a frase, vós sois deuses. Somos mesmo. Somos deuses. Deusinhos, né? Deusinhos, nós estamos crescendo. Por isso que nós cometemos erros, equívocos. É por isso que nós estamos cercados pelo mal. O mal não é criação de Deus. O mal são os nossos equívocos. É como uma criança. Pega uma criança de 1, 2 anos e coloca num lugar cheio de copo de cristal, de vidro, de lata de tinta. Se você sai, deixa ela sozinha, quando você voltar, imagina. Por quê? Porque elas não sabem o que elas estão fazendo ainda. Então, o mal, nós praticamos o mal porque nós não sabemos o que estamos fazendo. Né? Porque nos iludimos com a matéria. É por isso que existe toda essa violência no mundo. Grande parte da violência no mundo, guerras, todos os crimes que nós imaginamos, assassinatos, roubos, furtos, corrupção, o que é isso? É a ilusão da matéria. Entendi. Você falou da matéria, né? Eu estava me lembrando que esses tempos eu li no Evangelho segundo o Espiritismo, eu sempre me sorteio, eu abro ali, né? E caiu na parte que fala, deixem os mortos enterrar seus mortos. E ele fala, né, que nós somos muito ligados mesmo à matéria, porque quando essas pessoas partem, tem um trabalho do outro lado para que essas pessoas sejam levadas, esses espíritos sejam levados, né? E que o que fica é a matéria mesmo, que a gente não pode se prender. Minha mãe acabou de falecer, eu vou fazer um velório dela. Na verdade, ela não está mais ali, né? Não. Né? A matéria está ali, ela já foi. E demorou muito para eu entender, porque eu li, eu falava, deixai os mortos enterrar os seus mortos. Eu falava, mas o que quer dizer isso? Porque do outro lado estão trabalhando. A gente fala tanto da melhora, melhora antes da morte, né? Por quê? Porque os espíritos estão trabalhando para levar aquele espírito, né? E para tirar da matéria, né? Que a gente é tão preso, né? E como a gente fica ali, né, querendo que ele fique, então isso
atrapalha energeticamente o processo de desligamento do espírito do perispírito, né? Porque o perispírito, sim, o perispírito sempre esteve, sempre estará conosco, é o mesmo perispírito. Uhum. E o corpo físico é cópia do perispírito. É cópia. Então, porque nós precisamos disso aqui, para estarmos pisando a crosta da Terra, da mesma forma que um astronauta precisa de toda aquela roupa especial para estar no espaço, ou um mergulhador precisa de roupas especiais para mergulhar em águas profundas, né? Então, uma vez que terminou a energia vital, que mantém vivo o corpo, a gente abandona-o. Da mesma forma que nós um dia não usaremos mais essas roupas que nós estamos usando hoje. Porque ou elas não servirão, ou já estarão desbotadas, furadas. Então a gente troca de roupa. O espírito troca de corpo, né? Agora não, ele desencarna, a gente fica, repito, é como se nós fôssemos fazer é o contrário. A nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual. São as dimensões espirituais. Nós estamos aqui fazendo um estágio. Por isso que é difícil. A vida na Terra é difícil mesmo. Mas a Terra é uma escola. A gente tem que vê-la dessa forma. É uma escola criada por Deus. E aquilo que eu falo, digo sempre, todas as boas escolas são muito difíceis. Todas. Não tem, você quer estudar numa escola de altíssimo nível? Te prepara. Você tem que estudar muito para entrar. E quando entra, estudar muito para sair com o diploma, né? Exatamente. Porque muitas pessoas não conseguem terminar. Não consegue. Saem sem o diploma. Abandonam. Então, é por isso que é difícil. Quando a gente começa a entender isso, fica mais fácil nós aceitarmos as dificuldades, as dores, os problemas, os obstáculos e todos os desafios que nós temos diante de nós. Porque quando a gente levanta a cabeça e enfrenta, com isso nós estamos aprendendo, crescendo. E quando tomamos consciência dessa realidade e passamos a aceitar, a gente pode até, diante de uma dificuldade atroz, profunda, estampar um sorriso na face. Porque nós sabemos que a vida tem um sentido. Existe um sentido. Mesmo que muitos de nós perguntem, diante de situações muito difíceis, qual é o sentido da vida? Nós podemos sim, a maioria da humanidade não sabe qual é o sentido, mas ela tem um sentido. E o Espiritismo ele tem essa característica. Ele é uma doutrina, conforme eu já disse, ela não é fechada, nós não somos proselitistas, né? A gente vai, olha, venham para o Espiritismo que é a melhor religião do mundo. Não é. Não é assim, venha quem quer, vem quem quer. Né? Conheça a doutrina espírita e opte. Se você achar interessante, venha. Mas eu sou de uma outra religião, mas eu acho interessante estudar o Espiritismo. Venha, continue na sua religião e venha estudar o Espiritismo. Né? Outra coisa importante, Hélio, que eu ressalto com relação a isso, fazendo uma ligação com a questão científica que foi a primeira pergunta que você fez, né? A ciência está demonstrando, cada vez mais tem pesquisadores científicos interessados em estudar aquilo que transcende a matéria. E muitos conceitos espíritas, já há algum tempo, mas agora, cada vez mais, estão sendo comprovados pela ciência. Um último achado que foi divulgado pela mídia jornalística profissional, bastante, há um mês atrás, mais ou menos, foi de uma forma bem simples, não vou entrar em detalhes em função do tempo. Foi determinado que os médiuns ostensivos têm genes que os não médiuns não têm. Genes específicos, que você pode, vamos supor, tirar uma amostra de sangue, por exemplo, né, fazer um exame genético, e ali você vai encontrar nos médiuns ostensivos, no caso, nesse trabalho científico, eles viram 33 genes diferentes que os não médios, acho que foram 57 em cada grupo, se não me engano, não tinham nenhum dos 33, nenhum. Todos
Então, esse achado é agora feito por pesquisadores do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, né, juntamente com pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi um boom na mídia. Falou bastante. Eu vi Falou alguns bastante, vídeos, você viu, eu né? vi alguns vídeos, eu vi na internet alguns vídeos e aí a gente fala disso, de vídeos, de que isso foi publicado. A gente fala do espiritismo científico voltando. Eu tenho uma literatura específica espírita sobre o assunto ou não? Se a gente considerar não específica, por exemplo, os 3 ícones, lá, considerando o início do espiritismo, se a gente imaginar uma pirâmide que representa o espiritismo, lá no topo está Allan Kardec, né? Ao lado dele, Leon Denis e Gabriel Delano. Então, Allan Kardec organizou toda a doutrina espírita de uma forma magistral, com todo o conhecimento que ele tem. Vejam bem, percebam que eu conjuguei o verbo no presente, porque o espírito é eterno. É eterno. Ele não está aqui hoje como Allan Kardec. Ele pode até estar reencarnado, não sabemos. Não sabemos. Mas ele continua trabalhando naquilo que ele sempre fez. Ele, desde antes de Cristo, ele é educador, só para vocês terem uma ideia. Então, a questão dos 2 que estão ao lado dele, Leon Denis e Gabriel Delano, Leon Denis representa o espiritismo filosófico. A obra dele é magnífica. E Gabriel Delano é o espiritismo científico. Então tem livros como A Reencarnação, Evolução Anímica. Em Evolução Anímica, que foi publicado em 1895, ele coloca informações que hoje a ciência está comprovando. Ele já dizia que o animal tinha consciência. Em 2012, um grupo de cientistas de vários países, liderados por Philip Lowe, um neurocientista canadense. Para vocês terem ideia, um dos pesquisadores que participou desse projeto foi Stephen Hawking, um grande físico já desencarnado. E eles estavam estudando as questões do sistema nervoso humano em sistemas nervosos de outros animais, né? E sem que tivessem a pretensão de buscar o que encontraram, que o projeto de pesquisa ele visava outros aspectos, mas eles viram que os outros animais, presta atenção no que eu falei, os outros animais, eles têm consciência. E o Philip Lowe fez esse relato quando ele apresentou os resultados desse trabalho em Cambridge. E ele fez esse anúncio e disse: humanidade, façam dessa informação o que acharem, o que quiserem, o que acharem conveniente. Né? Por que eu falei os outros animais? Porque desde o ensino fundamental, acho que todos nós aprendemos que nós somos animais. Só que o ser humano, ele não se considera animal. É interessante isso, né? É interessante isso. Então, por isso que eu digo sempre assim, eu tenho uma palestra que eu tenho, o título é assim, A Espiritualidade dos Outros Animais. Que outros? Os outros, menos nós. Menos nós. Mas, em verdade, nós fazemos parte do mesmo grupo, reino animal. Que você me falou que é o único reino que está ligado à espiritualidade. É isso. Por causa do sistema nervoso, foi isso? Isso, exatamente, Hélio. Veja bem, nós somos espíritos, então. Nesse momento, nós 3 que estamos aqui, mas temos irmãos e irmãs aqui desencarnados. Sempre. Junto conosco. Mas nós encarnados, nós estamos dentro, conforme eu já disse, de um corpo material, que é importante dentro do nosso processo evolutivo. Para nós espíritos podermos nos conectar a um corpo material, existe um pré-requisito.
Esse corpo material precisa ter sistema nervoso. Simples assim. Ponto. Daí, conclui-se o quê? Bom, os outros 4 reinos da natureza, moneira, protista, fungo, vegetal, não tem sistema nervoso. Então, não albergam espíritos. São seres vivos, que têm energia vital. Sim, energia vital. A mesma energia vital que mantém vivos os nossos corpos físicos. Quando a energia vital acaba, o corpo físico morre. Agora, os corpos físicos dos animais, nossos, têm o sistema nervoso. Então, o espírito se conecta. Quem pensa não é o cérebro. Quem pensa é a mente. E a mente é o espírito. Por isso, quando a gente se desconecta na desencarnação, nada muda no ser nosso endereço. Entendam isso. Nada muda no ser nosso endereço. Nós continuaremos com as mesmas virtudes, com as mesmas imperfeições, com os mesmos gostos, com as mesmas manias. Tudo. Tudo. Menos o corpo físico. Então, todos os conhecimentos que nós adquirimos na última encarnação, levaremos. A gente ouve muito, né? Da vida nada se leva. Opa, se leva sim. Se leva sim. Não, nós não levaremos a matéria. A matéria. Porque a matéria é efêmera, né? A matéria é uma ilusão, digamos assim. É uma ilusão. Mas tudo aquilo que nós angariamos, de bom e de ruim, né? Porque se nós passamos uma existência aqui praticando o mal, a gente vai para o plano espiritual com o perispírito, que é o corpo energético, lesionado, doente. Doente. As doenças, grande parte das doenças, nós causamos através do nosso processo mental, dos nossos pensamentos, palavras e atitudes voltados para o mal. Isso é lei de causa e efeito. Mas aí no perispírito eu carrego essas doenças, em outras encarnações eu vou estar com ela ali no perispírito. Poderemos estar, sim, continuará. Mas como que a gente acaba com elas? Pensando, falando e exercitando sempre o amor. O amor é o remédio para todos os males. Então, e ao contrário, pensamentos, palavras e atitudes voltados para o mal, energias negativas, lesionam. As energias do amor curam. Então, a gente tem uma carga no perispírito que nós adquirimos em todas as encarnações. Sim. É claro que uma fração importante a gente vai drenando através do amor, só que a gente tem uma carga que a gente não sabe, nem importa saber, não adianta nada. O que nós temos que fazer é isso, é sempre visar, trabalhar a nossa mente, exercitar o amor em todas as suas formas. Esse é o remédio que vai, lento e gradativamente, limpar o nosso perispírito das doenças que nós causamos. É por isso que existem, por exemplo, recidivas de algumas enfermidades. Por quê? Nós estamos doentes, a gente vai no médico, ele diagnostica, precisa fazer uma cirurgia, faz, tudo certinho, deu tudo certo, está em alta. Bacana. Aí você é religioso, você tem uma religião, você vai, ora, faz... Os espíritas vão lá no centro, tomam passe, faz o tratamento espiritual. Aí no centro, você está de alta, né, terminou todo o tratamento, está tudo bem. Puxa, então estou bem. Só que o indivíduo não faz nada no sentido de resolver aquilo que cabe a ele resolver. A parte dele, né? Porque as ciências da saúde fizeram a parte dela, né? O teu amparo espiritual fez a parte dele, digamos assim, mas e eu? Então, eu causo e eu curo definitivamente. Então, ou tem uma recidiva, ou a gente desencarna com aquela doença, pode nascer com uma doença congênita. Nem todas as doenças congênitas têm essa origem. Existem as causas ambientais. Então, não é importante fazer essa separação. Né? E nem todas as doenças nós causamos. Tem as doenças ambientais. Você pega uma virose, uma doença bacteriana, uma doença ou uma enfermidade qualquer, decorrente de inalação de substâncias tóxicas. Ou a falta de higiene, né? Ou a falta de higiene, por desconhecimento, né? Então, essa é outra história. Agora, de maneira geral,
uma grande parte das doenças psíquicas ou físicas nós causamos. Entendi. Então veja que isso tem uma lógica total. Isso já é comprovado pela medicina. Então, por exemplo, medicina, as ciências da saúde de maneira geral já comprovaram que, por exemplo, guardar mágoa pode causar doenças graves no corpo físico. Né? E a gente fala da evolução do espírito e da evolução do corpo físico. Elas caminham juntas? Caminham juntas, Hélio. Porque é o seguinte, se a gente imaginar um inseto é espírito? É espírito. Ser espírito. Porque vamos supor que você não soubesse, vamos supor, né? Tem um ET aqui que chegou agora. Mas o que é inseto? O que você vai responder? É um animal. Sim, animal é espírito. É espírito. É porque, em verdade, o certo nem tem, né? É verdade. É espírito. Tem um corpo físico. Entendeu a diferença? Entendi. Agora entendi. Então, nós somos espíritos, temos um corpo perispírito, o perispírito, que é um corpo fluídico, energético, e temos um corpo físico efêmero, que a gente troca, né? O perispírito não, é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. E no perispírito estão todas as informações de tudo que nós já aprendemos na vida, tudo que nós já passamos. O inconsciente, por exemplo, que é uma questão, né, central da psicologia. Onde fica o inconsciente? Porque se ele estivesse no cérebro, vamos imaginar, o cérebro morre, desintegra-se. E onde ficariam as informações do passado? Se desintegraria. Se desintegrariam, não existiria. Não existiria. Então ela está no perispírito. Tudo armazenadíssimo no perispírito. Tudo. Né? Então, o inseto, ele tem, da mesma forma que todos os animais, todos, ele é espírito, tem o perispírito, eu até brinco, né? Um perispiritinho, né? Porque é um inseto pequeno, e tem um corpinho físico. O corpo físico morre. O que acontece? O inseto desencarna. O Gabriel Delano já escreveu isso. Ele tem uma frase lá no livro O Evolução Anímica, que ele diz: até os mais insignificantes insetos possuem perispírito. Né? Então, o que acontece? O inseto tem como ele reencarnar num peixe? Não tem. Por quê? Porque o peixe é num grau de evolução superior. Então, como ele já caminha... Por quê? Porque é um espírito mais velho. E por que nós, humanos, somos mais evoluídos em todos os sentidos? Porque nós somos espíritos muitíssimo mais velhos. Muitíssimo mais velhos. É essa a questão. Então, eu sempre imagino uma escada enorme, que a gente não consegue ver o final dela lá em cima, porque é a perfeição do espírito. Tudo é espírito. Começa simples e ignorante, vai subindo os degraus, até atingir a perfeição. E não existe a desevolução. Não. Aquilo que nós verdadeiramente aprendemos, né? Aquilo que nós... Porque assim, uma pessoa que, vou dizer, que é honesta, de verdade. Porque não existe um meio honesto, mais ou menos honesto. Não existe. Ou é ou não é. Uma pessoa que é honesta, você pode oferecer um navio cheio de ouro para ele, que ele não vai aceitar. Ele vai sair correndo. Exemplo. Porque aquilo lá já está inserido na mente, no espírito. Não tem como. Né? Então, não há involução. Às vezes, mas muita gente fala assim, Edson, mas eu conheço uma pessoa, nossa, ela é tão boa, de uma família que a educou adequadamente, e olha, ela está respondendo um processo, praticou um crime. Sim, mas por que ela não praticou o crime antes? Porque não tiveram oportunidade. Você entendeu? Entendi. Então, às vezes, é isso que a gente tem que analisar, ter que tomar cuidado para analisar as coisas. Porque quem verdadeiramente aprendeu algo, não há retrocesso. Entendi. Outra coisa importante. Então, o que acontece? Evolui. Todos os animais, todos nós animais, enfrentamos dificuldades. Todos, sem exceção. É por isso que o corpo material, ele é susceptível às leis da física, da química, da biologia. Por que nós estamos com blues agora? Porque nós sentimos frio. Né? Imagina aqueles que num inverno rigoroso não tem a blusa ou o cobertor.
desencarna, pode desencarnar de frio, como muitos podem desencarnar de calor. É a sensibilidade do corpo físico, né? Então, isso acontece com todos os animais. Agora, a gente, sempre que tem um problema, a gente busca a solução. Quem? Nós humanos? Não, todos os animais. Eles vão aprendendo, aí vem a lei da evolução das espécies, sob a ótica da biologia de Charles Darwin, né? Os mais fortes sobrevivem e vão passando para frente os seus genes. Porque eles aprenderam a se defender de algo, e enquanto aqueles que não aprenderam desencarnaram. Exatamente. Só que eles levaram para o plano espiritual um aprendizado. E outro detalhe importante dos outros animais, que eles não ficam no plano espiritual muito tempo, é rápida. Eles desencarnam e daqui a pouco já estão reencarnando. Porque eles não têm o que aprender lá ainda. É aqui, enfrentando as questões, conforme eu disse, ambientais, materiais. Então, quem tem cães, gatos, quem gosta dos animais de estimação, convive com os animais de estimação, quando um desencarna, por exemplo, um cãozinho desencarna. É esse mesmo verbo que a gente deve usar. O período de gestação de uma cachorra, 60 dias. 90, 120 dias ele está de volta, reencarnado de novo. Entendeu? Então, isso é uma realidade. Então, reencarna rápido. Aí vem aqui, já aprendeu um pouquinho, agora ele vai se defender melhor, né, das dificuldades que ele enfrentará. E com isso ele vai... O que ele vem? Ele vem... O sistema nervoso perispiritual, porque o sistema nervoso que está aqui nessa caixa craniana do corpo físico, conforme eu já disse, é uma cópia do sistema nervoso que está no perispírito. Então, tudo aquilo que a gente aprende é um passo adiante, é um outro passo adiante. A gente volta já com o sistema nervoso, a gente vai construindo como se fosse um Lego. Pega uma pecinha, seria o sistema nervoso de um invertebrado qualquer, de um inseto. À medida que vai evoluindo, você vai é como no sistema nervoso, imagina o cérebro, o sistema nervoso vai anexando pecinhas. E ele vai ficando cada vez mais complexo. Uhum. Mas fomos nós que fizemos essa evolução. Nós chegamos onde nós chegamos hoje, nós humanos, graças a todos os esforços que nós fizemos por milhões de anos. Porque não são milhares de anos. Como seres humanos, milhares. Mas como espíritos, nós temos milhões de anos. Muitos milhões de anos. Olha como a evolução é lenta. Não é assim, a gente chega... o meu cachorro na próxima encarnação vai ser humano. Pode, não pense assim que está errado. Não vai demorar muito. Né? Às vezes tem pessoas que dizem, os cães eles são tão evoluídos que eles são mais evoluídos que o ser humano. De jeito nenhum, absolutamente não. Os outros animais ainda não despertaram a consciência. Tem consciência, mas a consciência está num grau. Vamos imaginar que a consciência fosse um círculo 360 graus. Jesus, 360 graus de consciência. Um animal invertebrado, meio grau de consciência. À medida que evolui, vai abrindo. Vai chegar um ponto que a consciência, quando a gente está chegando próximo da humanidade, porque tem determinados primatas, como chimpanzé, bonobo, orangotango e gorila, que já tem um desenvolvimento do sistema nervoso, que eles já fazem coisas que nós fazemos. Eles planejam as coisas, eles subornam outros, né? Então isso tudo é comprovado cientificamente. Eles usam ferramentas, certo? Por quê? Eles estão chegando próximos do humano. São os que estão mais próximos de nós, não são os cães. Porque o que a gente tem é que os cães são muito queridos, os gatos são muito queridos, né? São muito próximos de nós e outros animais domésticos. Mas eles estão num grau bem próximo de nós. Bem mais avançado. Então, quando você analisa, é óbvio, né? Nosso agradável bate-papo aqui, ele tem um tempo restrito. É muita coisa, né? Então,
Eu estou colocando para vocês determinadas questões para serem refletidas e para que nós continuemos esse estudo de uma forma mais pormenorizada, porque é muita informação. Quando uma pessoa nunca teve a oportunidade de refletir sobre isso, nossa, ela vai ficar pensando. Mas o importante é isso, né? Que foi dado O start. começo, o start, é isso aí. É. Edson, eu queria muito agradecer a sua presença, né? O nosso tempo já está mesmo se Esgotando. esgotando, né? Uhum. Mas eu queria muito agradecer a sua presença, agradecer o carinho que você nos atendeu e veio para cá, né? Queria também agradecer aos nossos telespectadores, as pessoas que estão assistindo aí o nosso vídeo, né? Lembrar sempre da nossa editora Boa Nova, que está sempre nos auxiliando e nos ajudando aí, para a gente poder continuar o nosso trabalho. E nos vemos no próximo episódio, e com certeza com o Edson vindo mais vezes para a gente ir destrinchando tudo isso, né? Sim, com muito prazer. Então tá bom, gente. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.